Boa noite para você que nos acompanha, este é o encontro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesta noite. Estamos aqui da Igreja Presbiteriana, eu, Pastor Anderson, Jussara, nossa convidada especial. Boa noite, Jussara. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, pastor. Prazer meu. A casa é sua, hoje de maneira especial, né? A sua presença aqui para compartilhar um pouquinho com a gente. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E está com a gente também ali na contra-regra, no bastidor, a nossa irmã Viviane, nos acompanhando aí no áudio, no vídeo, né? Dando uma força aí para a gente. Muito bom. Eu quero, desde já, pedir para você compartilhar essa transmissão. Compartilhe agora. Tem pessoas que podem assistir agora ou podem assistir depois um tema que é de grande importância para todo ser humano. Nós estamos falando neste mês de novembro sobre fé e finanças.
Nós estamos falando sobre a importância de uma finança ou das finanças equilibradas para isso contribuir com a fé e a fé contribuir também com as finanças para a gente ter um novo começo. Eu não sei como que você está na vida, se você está enrolado financeiramente ou talvez você tenha até um pezinho de meia, não importa. Essa série é para ajudar quem está passando perrengue e essa série também é para dar mais conhecimento e mais instrução para quem já está bem e que pode ficar ainda melhor, tá bom? Você pode, desde já também, colocar seu pedido de oração aí no nosso chat e também pode colocar perguntas para a Jussara. Ô Jussara, eu acho que você vai ter boas perguntas para responder aí sobre finanças, hein? Hoje, a Jussara é a nossa personal financial, o que é? Vai ser a nossa consultora financeira. Vamos ver aí onde nós vamos chegar, hein? Acho que o lucro é garantido. Fica firme aí. Mas para a gente começar, deixa eu já dar boa noite para quem está nos acompanhando. Eu sempre apanho desse negócio aqui. Ah, beleza, agora ficou melhor. Está aí com a gente a Luciana e o Adilson, sejam bem-vindos. A Viviane, a Luciana, minha esposa, a Silvana. A Silvana tem muito a nos ensinar sobre administração financeira. A Silvana é boa de serviço mesmo para administração. Está aí com a gente também a Gabriela Gonçalves. A Luciana está falando aqui, ó, Ju. A Ju está lindona de rosa. Glória a Deus por sua vida, minha irmã em Cristo. Ah, hein? A Neide Aparecida Rodrigues, dando boa noite. A Elisandra, boa noite, Ju, Deus te abençoe sempre. A Gabriela dizendo que está com saudade. E a Franciele, boa noite, irmãos. Podem deixar aí seu comentário, pedido de oração, perguntas, fique à vontade, tá bom? Nós vamos começar fazendo uma oração. A gente quer pedir a Deus para abençoar a sua vida, que a conversa que a gente vai ter aqui agora possa, de alguma maneira, te dar mais ferramentas para ter uma boa gestão financeira. E eu vou pedir a Ju que faça essa oração. Bondoso Deus, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco nos momentos de alegria, mas principalmente naqueles, ó Pai, que nós passamos por alguns perrengues, algumas tribulações, e nós clamamos, o Senhor misericordiosamente está ali, sem ver a nossa situação, nosso estado. O Senhor é um Pai que ama. Por isso nós estamos aqui esta noite, ó Deus, trazendo a nossa experiência e que ela também possa, Senhor, abençoar outros que podem estar passando, Senhor, por este momento tão difícil que é um momento de financeiramente não estar bem. Ó Deus, o Senhor deu a nós e agora nós estamos aqui, Senhor, distribuindo, passando para frente aquilo que o Senhor nos ensinou. E que eu possa hoje, a minha vida, a minha experiência, Senhor, possa trazer alegria, alívio à alma e ao bolso também, financeiramente, dos irmãos que passaram, que eu já passei. Amém. E é no nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Muito bem. Pessoal, como eu disse, este mês de novembro, nós estamos falando sobre finanças. Nós estamos vivendo um período no mundo, né, de crise financeira. Devido à pandemia, mudou muita coisa para muitas pessoas. Se não bastasse, nós temos também o problema da má administração. Nós temos, de fato, uma falta de educação financeira na vida, que deveria nos acompanhar desde a infância, mas, infelizmente, não acompanha. E isso nos faz gastar mais do que ganha. Então, você imagina, já não estava muito bom. Veio pandemia, complicou um pouco mais. E isso tem afetado o casamento, isso tem afetado saúde, tem afetado a nossa paz, não é? Muitas pessoas estão revoltadas, amarguradas, angustiadas, porque estão com a vida financeira completamente desorganizada. E hoje está aqui com a gente, como diz a Bíblia lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Vou repetir, hein? Na multidão dos conselhos há sabedoria. Então hoje nós estamos aqui, Ju, não é? Para ouvir de alguma maneira o seu conselho, a sua história de vida, o que Deus aconselhou a nossa irmã Jussara, em momentos que ela também passou por luta. A Jussara é uma esposa, ela é esposa do Crovinho, né?
Ela é mãe do Gustavo e do Mateus, ela é uma mulher cristã e que é um ser humano como nós, normal, que já passou por altos e baixos e está aqui para compartilhar um pouquinho com a gente sobre a sua história. Então, Ju, vou começar com a primeira pergunta para dar o start aí, para a gente saber quem é a Jussara. Conte para nós, de onde você veio? Qual a sua origem de vida, Ju? Pastor, eu vim de Teoflotone, né? Eu e mais 8 irmãos, e mais pai e mãe, né? São 10. E lá para os anos de 71, acho que foi. E estamos aqui, enraizados. Sim, cidadãos palmeirenses agora. Eu preciso receber a chave só. Só ganhar o título de cidadão palmeirense? É. Como que foi a vida financeira da sua família, Jussara? Quando você veio aí na década de 70, você vem de família abastada, de família humilde? Conta para nós aí. Bem humilde, minha família é bem humilde, desde lá de Minas, até meu casamento praticamente, né? É uma família bem humilde, bem simples. Você lembra de alguma história aí de perrengues de infância? Tem bastante, né? Claro que a gente conta com alegria. Meus testemunhos, assim, às vezes a pessoa falando pensa, nossa, para mim foi experiência, né? E tudo que a gente passa, a gente tem a oportunidade de crescer. Mas eu lembro até de quando a gente sempre morando em roça, né? Por algum motivo, é uma história longa, mas eu vou cortar aqui. Nós moramos um bom tempo debaixo de um rancho de lona, cercado assim com bambus, no meio beira no mato, e uma lona preta. Mas aquilo era criança, né? Então a gente curtiu um pouquinho. Já morei também em outros ranchos, não assim por causa, não era miséria, né? Era uma vida humilde mesmo, simples. Mas quem vê hoje não pensa que foi isso, não. Bem. Hoje não tem dimensão de como foi um tempo de escassez. Não tem. E que é lembrado por você, então, hoje como um tempo... Uma experiência que a gente aprende para não voltar naquilo. Isso é interessante, né? Então, você se firma, cria um alicerce para você falar, legal, era criança, a gente curtia, porque criança não tem noção realmente, né? Adolescência também, peguei uma adolescência também. Aí você hoje, você amadurece ao ponto de falar, eu não quero isso para meus filhos. Eu não quero isso para mim, né? Porque é árduo, é bem árduo. Mas esse tempo de árduo, como você disse, também forja caráter forte, né? De alguma maneira também prepara para os baques da vida. Eu acredito que sim, porque eu tô aí, né? Eles falam que a gente como que é? Tromba, mas não capota. Tá certo. Sei lá, assim. Muito bem. Mas eu sei que na sua história teve um momento em que você se perdeu financeiramente, não é? Um período em que você vai contar para nós em mais detalhes, mas que você já era casada, sim, não é? Foi quando vocês estavam crescendo financeiramente, digamos, né? E que vocês se perderam. Como foi isso? E como que isso afetou a sua vida e a sua família? O que aconteceu aí e os impactos disso? Então, na realidade, antes de eu casar, nós éramos muito simples, mas não tinha dinheiro, né? Então, você não tinha o que gastar também. Então, a gente não saiu fora do padrão ali, não saiu fora, né? Agora, quando eu casei, meu marido já trabalhava com um caminhão e ele comprava e vendia lenha para cerâmica, eucalipto, laranja, né? E você tinha que comprar um lote fechado, e é muito caro. Então, na ilusão de ganhar dinheiro, ele acabava comprando e eu ficava atrás para levantar dinheiro, porque dinheiro não tinha que levantar esse dinheiro. E aonde você vai levantar dinheiro? Você começa num banco, né? Empréstimos da vida. Sim. Na ilusão que você trabalhou, vendeu seu produto, você vai receber. Só que assim, as cerâmicas não pagavam no dia que tinha que pagar. O cheque voltava da cerâmica, mas o seu estava lá, né? Você já tinha pago, o lenheiro, o dono da lenha. E aí aquilo foi crescendo. Aí foi assim, uma coisa assim estrondosa mesmo. Ô Ju, só interrompendo, né? Eu vou fazer umas interrupções aí. Então, você está dizendo que o que desorganizou mais vocês foi contar que tudo daria certo naquele negócio. Vocês não tinham dinheiro para comprar a matéria-prima ali do trabalho. Não.
mas vocês contavam que tudo ia dar certo, que não ia ter problema nenhum e o empréstimo lá no banco vocês iam conseguir pagar. Quem acaba entrando num débito grande, uma conta, quando você fica financeiramente quebrado... Uma dívida mesmo. Quando você não é mau caráter, no caso, né, você tem o trabalho, você conta com aquilo, você conta com aquele dinheiro. Então, você ilude, porque você fala, eu trabalhei e vou receber. E, no caso, não foi. Então, só que assim, pastor, aquilo não ficou só no comércio, só no negócio dele. Aquilo veio para dentro de casa. Né? Porque ele o mantenedor, eu auxiliava. E aí aquilo foi trazendo dentro de casa, né? E a gente começou, não só lá fora, mas dentro de casa também começaram a ter faltas, dificuldades. Foi horrível, assim. Como que isso afetou com as crianças? Como que isso afetou no seu casamento? Então, pastor, olha, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que eu dou testemunho é o seguinte: quando você vai, só voltando só um pouquinho ali, né? Uhum. Quando você vai, faz um financiamento para pagar uma conta, você não consegue. É uma coisa impressionante. É um negócio, assim, é uma ilusão também. Você tem uma conta e você vai lá fazer um empréstimo para pagar aquela conta. Então, você abre um buraco para cobrir outro. Puxa. Então, aquele buraco cresceu. Aí, as portas vão se fechando para você. Então, aí do banco, você passa para família. Da família, você passa para amigo, porque você vai fechando. A família já não vai te ajudar mais, porque viu que não adianta, eles tentam te aconselhar, e você não ouve, porque você quer sair daquilo. E aí você vai para amigos. Eu até dou um conselho. Quando alguém te pedir um dinheiro, você vê que não vai ajudar, não vai matar aquela conta, aquela dívida, não empreste. Eu levei muito amigo comigo, família, perdi amizades. Irmãos meus me processaram. A coisa foi assim muito grande. Em casa, eu tinha 2 filhos na época, né? Na realidade era um no começo. Eu criei eles assim de favor, as pessoas me ajudando, porque como estourou lá fora, como é que eu ia pegar aqui para dentro? Uhum. No meu segundo filho, que foi o mais novo, ele era bebê. Eu lembro que a minha finada mãe, ela era assalariada, e até você me perguntou como é que foi a vida financeira, assim, de organização, né? A educação financeira dos meus pais. Ela era assalariada, morava sozinha, ela vivia bem, comia bem, vestia bem, e eu ia até ela para buscar dinheiro, para colocar combustível no carro. Ela me emprestava dinheiro para comprar fraldas do meu filho, porque eu não tinha dinheiro para fralda, não tinha dinheiro para o leite. Então, é ela que me socorria. Com um salário, ela fazia isso comigo. Vivia bem e te socorria. Ela era a única credora que eu pagava. Porque se eu não pagasse ela, minhas fontes secavam tudo. E eu precisava ficar das Aquela crianças. fonte não poderia secar. Aquela fonte não poderia secar. Então, aquela dia eu tinha que pagar ela. E eu lembro uma frase muito forte que ela falou para mim. Minha mãe era muito sábia. Ela virou para mim e falou um dia assim: Ju, eu peguei um dinheiro emprestado com ela, pouco, mas peguei. Ela falou: Ju, do jeito que você trabalha e seu marido trabalha, não era para vocês serem ricos, era para vocês serem milionários. Era para vocês estarem emprestando esse dinheiro e não pegando dinheiro. Ela falou: tem alguma coisa errada, minha filha, para e pensa. Eu falei: eu sei que tem, mas o quê? Porque você não consegue. Pastor, o negócio é tão assim, você fica tão desesperado que você não consegue entender como é que você vai sair daquilo. Se não aparecer alguém, e se você conseguir ouvir aquela pessoa, você não consegue, você vai só fazendo buraco, o rombo, Você né? acha que há algum paralelo aí, alguma comparação que a gente poderia fazer entre uma pessoa viciada em dívidas e uma pessoa viciada em álcool e drogas? Claramente. Quer ver uma coisa que acontecia muito? Meu marido também, detestava o domingo à noite, porque ia chegar segunda de manhã, aí ia ter gente na campanha, tocando campainha, telefone tocando e banco ligando para a gente, cobrando. E ligam, né? Se liga. Aí quando você conseguia com alguém, seja agiota, seja um amigo, conseguia levantar um montante, que não era nem assim 20% da sua dívida, para pagar alguém que estava mais te perturbando, que você estava mais atrasado, dava aquele alívio momentâneo.
E você promete pagar. Você fala, não, eu vou te pagar semana que vem, mês que vem, sabe? Porque você acha que vai pagar. E é sincero. Sim. Mas é aquele É uma mesmo mentira otimismo, sincera, né? é aquele mesmo otimismo sincera mentira. sem inconsequente, como foi quando pegou o dinheiro emprestado no banco para comprar lenha. Sim, aquela esperança, aquela ilusão, né? É algo que parece assim, vai te amarrando, porque quer te ver realmente para baixo. E aí, quando você pegava aquele dinheiro, te dava aquele... mas, de repente, passava aquela data, ia chegando a data, aliás. Ia chegando a data, você falava, eu não consegui o dinheiro. Aí você ficava devendo para mais um. Então, assim, era duro andar na rua. Era difícil andar na rua, sabe? Porque dentro de você eu tinha um caráter, eu tenho uma educação que meus pais me deram um caráter, meu marido também tinha, a gente trabalhava demais. Aí eu comecei a vender também doce, pegava, colocava na sacola, na bicicleta, deixava meus filhos com uma pessoa lá em casa e ia, né, minha sogra. Muitas pessoas na cidade têm memória, têm lembranças de você na rua de bicicleta vendendo doce. Enchia de sacola, parecia uma mula, sabe aquelas mulas carregadas? Era até bonito de ver. Eu não tinha vergonha, isso aí eu não tinha. Mas não adiantava. Parecia que assim, ó, a dívida, pastor, quando você tem uma dívida e ela está descontrolada, quando você não tem uma educação financeira, você põe com a colher, mas a dívida te tira com a pá. E é uma coisa que se você não consegue sair, é exatamente o que você falou, é igual um drogado. Se você não tiver uma ajuda, não tiver alguma coisa assim que venha aí, e você ouvir, você não consegue sair. Você disse que foi levando aquele ponto de pega primeiro no banco emprestado, depois você recorre a familiares, a amigos, e aí alguns agiotas, né? E chega a um ponto, o cartão de crédito aí já não existe mais, cheque especial já foi embora há muito tempo, né? Mas aí essas pessoas começam a reclamar o dinheiro que te emprestou. Mesmo sendo um familiar, mesmo sendo um amigo, não é? Como foi lidar com isso? Das pessoas que você amava, ama, de pessoas que realmente eram importantes na sua vida, mas agora o dinheiro entrou e está afetando esse vínculo, essa relação. Era humilhante. Ao mesmo tempo, eu sentia que eu traí, né, principalmente os amigos, era muito humilhante. Eu passava humilhação. Eu escutava coisas assim, às vezes amigos íntimos, que jogavam na minha cara, às vezes acontecia igual aquela ilusão de você pegar um cheque emprestado, vamos supor, você me emprestava um cheque, né? Um amigo me emprestava um cheque, e eu tinha um cheque para cair. E o da amigo caía, lógico, né? Porque pagar minha conta. Mas o que eu contava da firma não caía. Aí a pessoa vinha falar que eu tinha feito de propósito, que aquilo ali foi premeditado. E eu me conhecendo, aquilo me machucava demais, sabe? Assim, aí eu começava a chorar, não perto da pessoa, porque depois, assim, de eu ter tirado aquilo, então eu ficava, como que eu pude chegar a isso? Que ponto? Que ponto que nós chegamos? E era uma ilusão mesmo, só que às vezes eu ia conversar com meu marido, eu falava assim, Du, não compra essa lenha, não compra. Ele falava, não, mulher, essa lenha vai dar tanto, e nós vamos pagar isso de juro. Eu falava, Du, nós não podemos, sabe, assim, ele também estava naquela ilusão tentando sair. Sim. Pastor, eu vou falar pode falar um número de juro que eu pagava por mês? Sim, isso faz anos, hein? Chegava a quase R$6.000 de juro por mês. De juros? De que você me conhece, que eu já saí disso faz um tempinho, você imagina quanto? Chegavam R$6.000. Um dia eu sentei com ele e falei, Du, nós estamos pagando isso de juro. E ele achava que... Ele também não achava nada, né? Porque como é que ele ia sair? É que a impressão que dá é que nessa bola de neve, nessa bicicleta sem freio, ladeira abaixo, praticamente não se para mais para fazer essas contas, né? Porque o negócio já está tão embolado que parece que a gente fica acovardado de sentar e realmente somar tudo, né? Sim. De falar assim, olha, eu quero saber agora exatamente quanto eu estou devendo. Isso aí é algo que a gente foge como o diabo da cruz, né? Foge, porque só dar aquela olhadinha por cima, você vê que o negócio já é feio. Imagina você sentar, né? Você sempre esquece um ou outro, ou esquece de colocar alguma coisa assim, um acerto do banco, um acerto agiota. Ju, eu não sei se é impressão minha enquanto pastor, mas o que você estava comentando aí, Dudu, ainda muito esperançoso, não, vamos fazer, vai dar certo e tal, de que, eu não sei se é só impressão minha pastoral, mas parece que os homens
são mais, digamos assim, eles vivem mais na ilusão, meio que no mundo da lua, de que vai dar tudo certo. Às vezes até mais que as mulheres, você não acha? Você fala positivo ou É, negativo? de que assim, olha, tá tentando num negócio que não vai para frente. Sim, eles são muito teimosos. É, isso, essa A mulher é teimosia mais de não, mas medrosa, vai que ela dar. para antes. E o buraco parece que vai Sim. ficando cada vez Sim, maior. tentei por várias vezes tentar fazer ele parar. Bem antes. Na realidade, eu percebi que antes de casar que o negócio não prestava. Mas a gente, a gente quando casa, a gente se torna uma mãe, né? E a mãe não gosta de magoar o filho, chatear, deixar ele triste. Então, o marido pra gente é um filho. Então a gente fica assim, não vou deixar ele triste, então eu vou lá. Não, vai lá, pega o dinheiro para mim. Então eu era a parte financeira. Aí eu ficava, não, mas quando eu via, eu ia lá. Nessa hora, se você tivesse sido mais pulso firme, talvez não teria ido tão longe? Não, não teria ido. Não teria ido, porque quando parou, eu fui pulso firme. Foi eu que fui pulso firme. Né? Sim. Então, não teria. Ó, gente, segura aí, deixa eu ver quem está com a gente. Ó, nós estamos com 31 pessoas agora, estava 35 até um segundinho atrás. Deixa eu ver quem mais chegou aqui para a gente dar boa noite. A Elaine de Moura está aqui com a gente. Você conhece a Elaine, né? A Ângela está com a gente, a Patrícia, a Sueli, a Josi Paulino, a Raquel, a Luciane, o Gustavo. Gente, boa noite, sejam bem-vindos, viu? Que coisa boa vocês estarem com a gente. Ó, por favor, compartilhe. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Jussara que é crucial, porque ela só falou para a gente dos perrengues. Agora eu quero saber quando é que as coisas começaram a melhorar. O que aconteceu? Qual foi a mudança que trouxe a mudança da situação, não é? Mas então, por favor, compartilhe essa transmissão para chegar mais longe, especialmente em pessoas que já viveram, ou talvez estão vivendo, ou correm o risco de viver o que a Jussara está compartilhando com a gente aqui, desse pedaço de vida que ela passou. Se você tiver perguntas para ela, pode colocar aí, e se você tiver pedidos de oração, também. Eu vou colocar o meu daqui a pouquinho, pedindo, Deus, multiplica meu salário. Jussara, qual foi o caminho aí para a sua recuperação e o caminho para o seu amadurecimento, seu e, lógico, familiar, né? Porque eu sei que esse crescimento que você viveu, o Du viveu junto, e eu sei que hoje ele é um baita de um administrador. Sim. Ele é. Pastor, então, eu estava já na igreja, né? E eu lendo a Bíblia, um dia, eu estava lendo, caiu em Deuteronômio 28. E eu nunca tinha percebido aquela passagem. Eu lendo lá e apareceu as bênçãos decorrentes da obediência, que é o subtítulo lá. Quando eu vi aquilo, você imagina, uma pessoa do jeito que eu estava, eu, marido moído, né? Quando eu ouvi aquilo, eu comecei a ler. Aí comecei a ler, comecei assim, cheio de esperança, porque ele falou, ali eu lembro bem que Deus falou assim, falando na palavra dele, bendito será na hora que entrar, onde entrar, quando saíres, né? E esse entrar e sair, tem um detalhe. Quando eu chegava na casa de alguém que já sabia que eu estava naquela situação, e quando eu entrava nos bancos também, eu e meu marido, você via na cara das pessoas, tipo, lá vem, sabe? Então, era tudo menos bendito, né? Menos bendito, né? E aquela palavra veio assim, bendito será ao entrar, ao sair. Falei, misericórdia, eu quero isso para mim. E aí, quase lá no finalzinho, fala assim, ó, darás emprestado, mas não tomarás emprestado. Emprestará muita gente, aliás, emprestará muita gente, mas não tomarás emprestado. Falei, meu Deus, o senhor falou, isso aí é para mim? Tem na Bíblia isso? Né? Falei, eu preciso disso, né? Essa parte. E também tem aquela parte que fala que me porá como cabeça, não como cauda. E eu entendi muito bem aquilo, porque eu me sentia prostrada. Eu me sentia, sabe, um tapete mesmo. Sabe, um estado pastor? de humilhação Sim, permanente. a humilhação, né? mas assim, a humilhação financeira eu acho que é uma das piores, pastor. Eu acredito que seja uma das piores. Agora, se eu sendo mulher sentia isso, imagina meu esposo, que é homem. O homem já é mais, né? Eu falei, Senhor, na hora, ali eu lendo, eu falei, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Mas se você ler no comecinho, ele te dá um quisitinho ali, né? Tipo, se hoje ouvires atentamente a minha voz, a voz do Senhor, que legal. Né? E obedeceres os meus mandamentos, essas bênçãos estará contigo. Quer dizer então que não dá para pegar essa palavra de ser abençoado
e fazer parte de uma campanha de oração e já ser abençoado? Eu tinha jejuado já. Puxa, e se eu der uma oferta na igreja, não resolve? Eu ofertava na igreja, pastor. Eita. E se eu fizer, sei lá, se eu for para um monte, jejuar e orar ali, ficar 40 dias e 40 noites, não resolve o meu problema? Não resolve esse problema. Eu ia nas outras igrejas também, buscando uma bênção, procurar uma bênção, né? Nessa fase. E a bênção no texto de Deuteronômio, bênção decorrente da obediência. Exatamente. Se ouvir a palavra, hoje, se hoje, ainda fala, se hoje ouvires atentamente a minha voz, a minha palavra, e obedeceres os meus estatutos, meus mandamentos, essas bênçãos será contigo. Foi misericórdia. É hoje que meu milagre vem. Então, o grande milagre, qual é esse grande milagre que veio, Jussara? Qual foi esse milagre? Pastor, quando a gente está numa situação, eu acredito que não só em dívida, mas como o assunto hoje é dívida, vamos falar da dívida, a gente quer um milagre. Sabe, quando você pega um financiamento, quando alguém te empresta um dinheiro, você quer um milagre. O milagre foi realmente ouvir a voz dele. E ali, eu entendi na hora. Porque quando você tem uma situação dessa, você começa a mentir. O telefone toca, fala que eu não estou. A campainha toca, fala que eu não estou, fala que eu saí. Porque você não sabe quando eu volto. Porque é muito... Sim. É uma coisa tão... É uma doença, é uma coisa muito triste. Correr de banco, correr de agiota, correr de irmãos, correr de amigos. Então, você começa a mentir. Então, eu entendi ali na hora. A primeira coisa é parar de mentir. Eu não posso mentir. Eu tenho que assumir que eu tenho uma dívida. Entendeu o que você falou antes? Eu tenho que assumir que eu tenho uma dívida e que eu estou doente. Exatamente. Ali, quando Deus fala com a gente, Ele fala claramente o que você tem que fazer. E aí eu fiz assim, meu Deus, eu vou... E a segunda coisa, pastor, foi exatamente linkada a esse de assumir. O que eu fiz? Eu fiz uma lista, como você falou ali antes. Eu fiz uma lista de quem a gente estava devendo. Eu não sabia quanto. Quanto a gente estava devendo. Chamei meu marido e falei assim, Deus falou comigo. E ele falou que se hoje a gente obedecer, ouvir a voz dele obedecer, ele vai nos tirar esse peso das costas. Você crê nisso? Ele fez, creio. Aí eu fiz a lista de quem a gente estava devendo e comecei a negociar. Nós começamos a conversar com todos os meus credores, todos os nossos credores. Eu separei uns para ele e uns para mim. Então ele conversou com alguns e eu com outros. O que eu conversei com eles? Eu devo, mas eu não posso pagar agora. E aí a pergunta deles era, mas e o juro? Quanto você vai pagar? Eu falei, não sei. Eu não sei, eu vou te pagar. E o juro? Eu falei, o juro você vai ter que pagar ele agora, senão eu não te pago, não vou conseguir te pagar nunca, você não estou conseguindo pagar agora. Então nós assumimos o nosso real estado. Puxa, isso é demais. Então assim, isso aí foi assim, o início, é parar de mentir e assumir como é que você perceba quantos vocês estão doentes. Aí nós conversamos com todos, ligamos, o banco, a gente, lógico, acertamos, foi os primeiros que nós acertamos, né, porque não tem como conversar com eles. Agora, os amigos, os irmãos, né, os parentes e os agiotas, nós falamos, vamos parar aqui, nós vamos te pagar. Então, o que acontece? Todo dia, a gente começou agora a administrar os gastos em casa, né? Nós começamos a administrar os gastos e ver o que a gente podia tirar, né? E, tem uma coisa que Deus trabalhou também, bem forte na gente, o orgulho. Imagino, o orgulho. Porque numa dessa a gente já não tinha mais, né? Mas o ser humano, ele é orgulhoso na natureza. É o último a ser morto, né? Exatamente. E eu falei claramente pro meu marido isso. Falei, Deus diz que vai nos moer. Mas Ele vai nos restaurar de uma forma, do jeito dele, não do nosso. E ele, graças a Deus, meu marido, ele é temeroso, e ele creu naquilo. E Deus moeu mesmo, pastor. Ele moeu de uma forma que nós perdemos tudo que a gente tinha. O restinho, né? O que vocês tinham nessa época? Tínhamos uma casa, ele tinha um caminhão. É um detalhe, a pessoa quando ela está assim, que ela não tem a educação financeira, ela começa a refinanciar o que ela tem. Sim. Se ela tem um carro e ela pode fazer dinheiro naquilo, ela vai lá e refinancia. É uma droga. É uma dependência. Se ela tem uma casa, ela refinancia a casa. Entendeu? O que ela puder. Eu só não fiz com ouro porque eu não tinha. E aí nós começamos, o que eu fiz? Como a gente tinha um caráter, né? A gente tinha o que eu falei para ele? A única forma de a gente pagar os nossos amigos, que agora é o mais importante, é a casa. E ele aceitou, entendeu? Então eu só pude pagar meus amigos porque eu vendi a casa. E fui morar, só que a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel. E aí?
Aí eu fui conversar com a minha mãe. Ah, bendita mãe. Ali que Deus nos moeu. Acabou com o orgulho que a gente tinha, foi ali. Ju, então você precisou pedir socorro para sua mãe Socorro para minha mãe. morar. É. Sabe aquele caminhãozinho? Sabe como foi a minha? O negócio foi tão lá embaixo, gente. Assim, é o que eu falo para você. Hoje, a minha experiência, ela me traz assim, um orgulho e uma graça, porque eu vi Deus na minha vida, eu consegui ver Deus na hora que eu estava na pior, que eu poderia estar reclamando, né? Porque eu trabalhava muito. Sim. Meu marido trabalhava muito, a gente poderia falar, mas por que não acontece comigo? E tinha essa frase, meu marido falava, poxa, todo mundo sai, toma cerveja, passeia, nós não. Eu falei, um dia nós vamos. Dentro da perrenga ali, sabe, sem entender das coisas. E nem para mudança eu tive dinheiro, eu tive que pegar um caminhão da prefeitura. Pedir à prefeitura, eles foram lá fazer para mim à noite, uma mudança. Foi eu, mais meu marido, mais meus 2 filhos e mais o tio Indo ainda. Minha mãe que ia morrer, né? Saudoso tio Indo. Saudoso tio Indo. E a minha sogra estava junto, aí foi com um cunhado meu, porque aí não dava, né? Não foi eu e meu marido, eu levei mais 3 comigo. Sim. E foi assim, ali minha mãe, ela era uma pessoa muito boa, mas ela era muito correta. Ela é muito certinha, a vida dela é muito certinha. E de pegar um casal financeiramente quebrado, desorganizado, para ela aquilo era terrível. Uma né? família caótica, né? Mas não foi um casal, uma família inteira. Exatamente. E ali Deus começou a nos moldar. 7 meses ficamos com ela, e Deus, na sua misericórdia, começou a trabalhar na nossa vida para termos onde morar, né? Sim. Jussara, eu não consigo, como pastor, eu não consigo te ouvir e não fazer um paralelo entre a sua restauração para a restauração que a Bíblia apresenta para o pecador, né? Porque o perdão dos pecados, a conversão, né? A mudança de vida espiritual de uma pessoa passa pela confissão dos pecados. Então você precisou confessar seus pecados. Sim. Você precisou fazer uma lista de todo. Assumir que eu estava falhando com sua Deus. situação, Sim. não é? Colocar ali, conversar com essas pessoas para quem você estava devendo. Sim. Olha aí. Puxa vida. Abrir mão daquilo que para você eram os bens prioritários, que seria a sua casa. Sim. Pedir para morar lá na casa da sua mãe, ou seja, desconstruiu tudo, você voltou abaixo de 0 do que era. Porque quando você saiu da casa da sua mãe, você saiu. Agora você voltou com dívidas. E a minha mãe, ela era assim, casou, não volta mais, viu? É que eu acho que ela me amava muito, né? Quando eu pedi, ela fez, Jussara, olha, vai ser por pouco tempo, viu? Ela fez. Amém, e foi. Glória a Deus. Ela te forçou a crescer. Ela e meu irmão, né? Misericórdia. E o arrependimento, né, Ju? A dor, o choro que o arrependimento traz, né? Você chorou. Sim. Nesse momento aí foi o momento do choro, do quebrantamento, do arrependimento, da dor. Sim. Eu acredito que tem pessoas nos assistindo agora ou nos assistirão depois que talvez estejam vivendo essa tristeza, essa dor. Tem. Esse choro. Sim. Mas esse choro não é de todo ruim, né? Não. Para você, hoje, eu vejo a minha vida alicerçada financeiramente, a educação financeira entrou na minha vida porque eu passei por essa perrenga. Infelizmente, tive que passar. Né? E aí me ensinou como que é doído, não querer mais aquela dor, aquela humilhação. Quais as lições, assim, se você pudesse colocar para nós, lições, assim, por alto? Quais lições você aprendeu de ter passado por isso, Ju? Olha, Anderson, no caso do casal, eu ter sido mais firme, como você disse no começo. Hoje, se tiver que tomar uma atitude, eu sou mais. Hoje eu não tenho, assim, não vejo ele como filho. Quando ele vai tomar uma atitude errada, eu não olho ele como filho. Eu chego e falo... Porque ele não é filho. Porque ele não é. Então, eu sei que vai ser uma furada, então eu falo, não vai fazer. E ele também. Então, nós dois somos assim hoje. Essa reeducação financeira que você falou, você teve que cortar muitas coisas? Sim. Então, olha, eu falo que hoje eu não tomo refrigerante, né? Graças a essa fase aí. E eu tinha 2 crianças de casa. Sei como a coisa vem para o bem, né? Eu tinha 2 crianças dentro de casa. Então, eu comprava refrigerante uma vez por mês.
entendeu? Só quando fazia compra. E compra assim, eu tinha que fazer à vista, porque eu não tinha dinheiro, não tinha cartão, não tinha cheque, entendeu? Então você imagina a compra que era. E o orgulho das crianças era uma vez por mês. Então, assim, eu percebi que a gente vive com pouco. E eu ensinei meus filhos a isso. Por exemplo, meus filhos com 8 anos de idade, eles iam fazer compra para mim. Eu já ensinei eles a fazer compra para mim. Eu dava a lista e eu falava assim, e eles começaram a ir comigo, né? E depois eu ensinei e eles foram. E às vezes eles vinham, por exemplo, tem coisa que a gente não tem como abrir mão. Por exemplo, sabão de pedra, né? De lavar roupa. Ele não tem como você pegar o mais baratinho, porque ele não faz nem espuma. Então eu colocava uns nomes na frente, porque eu sabia que eles poderiam errar a marca ali, né? Aí eles vinham e falavam, mãe, você pediu isso, mas se quiser mais barato, eu trouxe esse. Eu falei, ai, que ótimo, Treinou sabe? bem. Que ótimo, demais. Quer dizer, aí tinha coisas que eu tinha que depois refazer de novo neles ali. Então, assim, a gente cortou muita coisa. Olha, quando eu falei você do orgulho, de umas coisas que eu vejo muito no nosso meio, né? E também via na gente lá, é o seguinte, vai ter uma festa. Nós éramos em 4, comprava roupa para os 4. Aí já não comprava mais, porque já tinha roupa. Então, o que o orgulho faz? Ah, mas eu já fui com essa roupa numa festa, o que eles vão falar? Anderson, eu comecei a não me importar com o que eles iam falar. Isso é demais. Sabe, eu comecei a não me importar. O carro, nós ficamos sem carro 4 anos. Quando meu marido começou a voltar a trabalhar com caminhão, ele tem uma fase que ele trabalhou para os outros, né? Ele perdeu tudo, lembra? E isso foi moer ele. Porque ele teve uma frase que falou para mim assim, mas eu vou ter que trabalhar para os outros, eu nunca trabalhei. Eu falei, é isso que Deus quer. Você vai aprender a ser funcionário. Alguma coisa Deus quer com você nisso. E ele foi. E quando até aí, a gente tinha um carrinho, né? Simples. Mas quando ele começou a voltar a trabalhar para ele mesmo, o caminhão, nós ficamos 4 anos sem carro. 4 anos. Os outros vinham e falavam assim, Ju, fala para o seu marido, mulher, comprar um carro para você, você anda de bicicleta. Eu falava para as pessoas assim, mas não é hora de eu comprar um carro. Não é, se eu pedir, ele compra. Mas não é hora da gente comprar um carro. Isso não é a minha necessidade agora, a nossa necessidade. Nós temos outras prioridades. Então, uma lição que eu aprendi muito é o que era prioridade. Sim. Sabe? E aquela frase, se eu queria comprar algo, eu dizia, eu preciso, eu quero, eu preciso. Posso passar 100? Posso, então eu não comprava. Eu faço isso até hoje. Ótimas perguntas, né? Até hoje, comigo. Eu comecei a me educar aqui, a educação realmente financeira. Então, tipo, eu comecei a comprar realmente o trivial, o necessário, o básico, e a gente começou a enxugar o que podia enxugar, Anderson, o que podia enxugar. Para você ter ideia, Anderson, para a gente sair disso, eu tinha esse menino mais novo, ele usava fralda ainda, que ele tinha 1 aninho para 2. Quando a gente estava em casa, eu não deixava de fralda. Eu deixava ele com uma cuequinha, colocava um lencinho, e de vira e mexe eu perguntava para ele, quer fazer xixi? Quer fazer xixi, né? Eu sei que é extremo, mas eu cheguei no extremo, sim, negativamente. E aí, o que acontece? Deus me mostrou que quando você tem um problema desse, seja financeiro ou qualquer um outro grave, o que você tem que colocar em mente? O que é prioridade? E um foco, um objetivo. Qual era o meu objetivo? Sair da dívida. Então, como que eu saio da dívida? Não gastando. O quê? O que eu puder cortar, eu vou cortar. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer uma poupança. Então, se entrava assim, vamos pôr, R$50 por mês, eu colocava aquela poupança. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas R$50. Cara, eu fiz cada coisa com poupança de R$50. Eu cheguei a pagar o resto da minha casa com R$50 por mês, entendeu? Eu fiz um título de capitalização de R$10 por mês. Aí eu não fiz um, fiz 2. Aí, como que foi nosso cálculo? Não era mais tipo assim, mês. Por exemplo, hoje, o que acontece, né? Eu vejo muito assim, quem está me assistindo que deve estar assim, por exemplo, todo mundo tem internet em casa. Internet boa. Sim. E a maioria tem internet no outro celular. Paga ainda dados móveis. Né? Então, por que a pessoa fala, mas R$40 pagar uma internet no celular, né? Eu vivi a vida inteira, quase 50 anos sem celular e vivi muito bem. Então, por que essa geração não pode viver? E outra coisa, aí não é o cálculo de um mês. Eu não comecei a fazer cálculo de mês, comecei a fazer cálculo de ano. Entendeu?
Então, se você tem 2 celulares de R$ 40 por mês, são quanto? São 80 por mês. Vezes 12, são 960. Né? Isso. 960 real. Então, são 960 para a pessoa que ganha 1.000 e pouco. É um salário mínimo que está tirando em algo que você poderia. Sim. Então, já é R$ 1.000. O 13º ficou no celular. O banco, se você falar com 50 centavos a menos da conta, ele não te aceita. Perdoa. Né? Exatamente. Meu marido trabalhando para os outros, eu guardava o 13º dele, todo. Aí eu pagava dívida com aquilo. Fui pagando. Na Páscoa eu trabalhava, dívida com aquilo. Eu vendi meus doces, dívida. Então, assim, nós fomos saindo devagar. Mas saímos, graças a Deus. Foi um processo lento. Quanto tempo? Você tem uma ideia de quanto tempo você demorou? Tenho. Anderson, lento por quê? Porque é o seguinte, quando você faz uma dívida, contrai uma dívida, é como se fazer um machucado. Para fazer um machucado, é só você um instante. Cortar e passar esse machucado. Aí leva um tempo. Então, quando a gente for fazer uma dívida, a gente tem que pensar isso. Entendeu? Se vale a pena aquele vestido novo. Será que você não tem um lá que você pode usar? Sim. Meus meninos chegou em festa sem sapato. Tudo bem, eles eram bebê. Eu tinha um aninho, mas eu não tinha um sapato. Eu falei, não vou comprar. Eu não posso comprar um sapato agora. Ficamos uns 4 anos também sem comprar uma peça de roupa para todo mundo em casa. Bem, eu tenho roupa hoje, agora não, porque eu já doei com esses bazar que a igreja fez, né? E meu menino também falou, mãe, isso aí é de solteiro, pelo amor de Deus, né? 25 anos de casado quase, né? Então eu falei, não, você é mesmo, está na hora, né? Mas a gente tem roupa lá que a gente não usa. Às vezes a gente tem roupa que a gente não compra e não usa, né? Nós levamos, Anderson, 6 anos, exato, mas a conta era muito alta. Nós esperamos muito tempo para tomar essa atitude, né? Eu imagino que se você estava pagando 6 mil de juros naquela época, 6 anos ainda foi um tempo muito razoável, né? Deus. Ou seja, o esforço de vocês para corrigir esse erro foi muito grande, né? Foi uma curva bem fechada. É que a gente tem um tempo curto aqui, até se alguém quiser depois eu conto detalhes, né? Sim. Mas teve a mão de Deus várias vezes na minha vida. Várias vezes teve a mão de Deus. Mas eu vou te falar um negócio. Eu hoje, eu acredito que vocês me conhecem também. Isso foi em 2002, se eu não me engano. Você vê o tempo que fazem. Eu continuo com o mesmo pensamento. Deuteronômio 28, no início, vem na minha mente o tempo todo. Sim. Eu procuro não mentir, eu procuro ser reto, eu procuro financeiramente pensar o que Deus quer, se Deus gastaria, se Deus compraria, sabe? Não é só aquela frase que a gente fala para as pessoas quando vai pecar. Será que Deus faria? Será que Deus usaria? Não. Será que Deus compraria? Será que Deus aprovaria? Né? Sim. Então eu faço isso também Jesus hoje. precisaria disso para viver? E o ser humano, o que nos rodeia, as pessoas contribuem para o nosso orgulho crescer. Porque até, acho que o ano passado, meu marido comprou um carro agora. Acho que vocês não conhecem. Você lembra o carrinho que a gente tinha, né? Era um golzinho. E a pessoa falava para mim, e o carro? Quer dizer, eu andava a pé e queria que ele comprasse um carro. Quando ele comprou um carro, eles achavam que o carro era velho. Então, o próprio sistema começa a te colocar. Dizer para você que você precisa de mais. Você está fora do padrão. Você está fora. Então, eu penso hoje assim: quem está fora do padrão, está certo. Então, eu comecei a sair fora do padrão. Sim. E eu comecei a ter lembranças, o que também me fez resgatar financeiramente, a educação financeira, foi que comecei a lembrar, e olha que engraçado, de colegas meus de infância, de época de escola, que na época eles eram fora de padrão. E aí, casaram com a vida estabilizada, estão muito estabilizados até hoje. E eu falei, o que eles fizeram que eu não fiz? Ou o que eu fiz Quem que eles estava não fizeram? certo lá atrás, né? Está entendendo? É exatamente isso. Quando você disse, né, de comprar roupa, vai ter um casamento, vai ter alguma coisa, precisa comprar roupa, e aí é para a família inteira, e porque eu não posso repetir roupa, porque o que as pessoas vão falar, afinal de contas, se eu não pagar as minhas contas, o que as pessoas vão falar? É muito pior até, né? Mas também não é nem o que vão falar ou deixar de falar, não é essa questão, é paz, né? Paz. É a paz. Aquele vestido pode até te dar um prazer, aquele vestido momentâneo. Novo pode te dar um prazer e alimentar sua vaidade ali na festa, como, sei lá, a mulher, o homem mais bem vestido. Mas aquilo vai tirar a sua paz. Exatamente. É isso, e tira mesmo, viu? Porque, e você sabe uma coisa que acontece, que hoje acontece, que eu falei para você, que antes a gente tinha pavor do domingo. Hoje, para a gente, domingo, segunda, terça, quarta...
Olha como valeu a pena. Não tem mais banco ligando, não tem... Não, você sabe o que acontece hoje? Hoje, quem liga é o banco pra gente. Olha que coisa mais linda. Ele nos liga. Esses dias eu falei, como que a vida vira, como o mundo muda. Ô, seu Cláudio, você não quer vir aqui aplicar um dinheiro? Tá falando, nossa, a gente tem dinheiro para aplicar. Então, hoje, as pessoas me procuram realmente para, às vezes, emprestar, para ajudar. Eu falo, Senhor, como que a palavra de Deus ela é fiel quando você realmente é fiel a Deus? E aí tem até uma pergunta que está aqui no meu script para te fazer, já indo para a reta final. Tem como separar financeiro e espiritual ou as duas coisas andam lado a lado ou de mãos dadas? Nada, imagina. É uma alma só. Aquilo, você não tem como separar mesmo, porque aí você vê como que se você tiver... Dentro da nossa comunidade, quando você vê uma pessoa, uma pessoa fiel até a Deus, descontrolada financeiramente, você vê o quanto que ela sofre. Sim. Então a alma não tem paz. E a leitura que eu faço é que essa pessoa descontrolada financeiramente, mesmo sendo um cristão genuíno, verdadeiro, significa que ele ainda precisa amadurecer mais espiritualmente. Né? Precisa ouvir. Precisa ler Deuteronômio, aquilo entrar no coração. Precisa ouvir Deuteronômio, né? Precisa. Que a bênção ela é antecedida pela obediência, né? Nesse sentido. Vocês viram que não tem mágica, né, gente? Não tem a oração da prosperidade, não tem barganha com Deus, de dar para Deus te retribuir. É simplesmente o seguinte, o caminho é esse, faça direitinho, que a coisa, que o que é bom volta, né? Tem um retorno, tem uma boa semeadura e uma boa colheita. Jussara, para a gente fechar, qual conselho você dá para quem está nos assistindo? Imagine que tem diante de você agora uma pessoa endividada, uma pessoa angustiada, triste, está sofrendo um casamento, está correndo o risco de perder o carro, a casa, não está, como você disse, como um adicto, ela não consegue nem enxergar, ela não tem lado para ir. Quais conselhos você daria para essa pessoa? Teria vários, mas o que eu daria é o que eu usei mesmo. Você ouvir a voz de Deus, buscar no Senhor, porque a palavra de Deus ela fala que se você orar e pedir, Ele te responde, né? Ele te dá sabedoria, e foi ali que eu busquei. Então, primeiro é ouvir a voz de Deus. Se for o caso de você ler Deuteronômio, é uma ótima dica. Ali você vai ver coisas que toda pessoa que está endividada gostaria que acontecesse na vida dela. Está ali. E a segunda é aquilo mesmo, você assumir que você tem um problema. Você tem que assumir que você tem um problema. E o mais importante, que foi o que eu fiz, não importa com os outros. Resolva a sua vida com Deus, resolva a sua vida dentro da família. Não importa o que os outros vão pensar, se você vai morar numa casa simples, se você vai andar a pé, se você vai andar de bicicleta. Pega um objetivo que é sair disso, porque isso é uma doença. É uma doença. E vira uma dependência, Anderson. Sim. Se for o caso, vale a pena pedir ajuda. E quando fala ajuda, não é mais um empréstimo, não. Não. Mas é pedir ajuda de alguém dizendo assim, fulano, me dá uma luz, me aponta uma direção, porque eu estou sem rumo. Sim. Eu graças a Deus, o próprio Senhor que me deu a luz ali, né? E eu fui. Mas é bom sempre, é ótimo ouvir as pessoas. Vale a pena conversar com pessoas organizadas financeiramente, né? Vale. Antes, só rapidinho, eu lembro uma vez uma amiga me procurou pedindo dinheiro, mas ela estava na minha situação, igual eu estava. Eu já estava saindo. Aí eu disse para ela que não, porque eu deveria ter ouvido nãos de pessoas. Entendeu? Que se me gostasse, entendesse, devia falar, não vou te emprestar porque eu vou te dar corda sem enforcar. Aí eu virei para ela e falei que não, mas se ela quisesse, eu ensinaria, eu daria umas dicas para ela. Legal. Aí ela virou para mim e perguntou, quanto tempo você levou para sair? Aí eu disse, ela fez, eu não vou esperar 6 anos. Eu respondi assim, daqui 6 anos, você vai estar de que jeito, se você não tomar essa atitude? Sim. Ela morreu na miséria. Perfeito. Pior Perfeito do que estava. O conselho, né? Sim. Mas que triste ela a história, não aceitou. Né? Então, o conselho é ouvir e obedecer. Sim. Dói, gente, no começo dói, mas aí começa, é como você toma um remédio, você começa a sentir menos dor, aí você vê que o negócio está funcionando, aí você tem prazer de ir lá e depositar R$10 por mês, R$50, sabe? É alegria de pobre, é uma alegria que eu tenho, que é de pagar a conta. Pensa num cabra que fica feliz quando paga as contas.
Eu procuro hoje não fazer, eu procuro comprar à vista. Isso, Se eu isso. tenho, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. Gente, a Jussara, eu conheço ela desde 2010, né, que a gente se conhece mais, né? A gente se conheceu antes, em 2008, mas a gente caminhou juntos mesmo em 2010. A Jussara já tinha passado por esse perrengue, né, Ju? E eu posso testemunhar que a Jussara é uma pessoa que vive uma vida simples. E eu acho que isso é um mistério da coisa, é viver uma vida simples. Na simplicidade mora a paz. Não é? Então, eu posso dizer para vocês e dar testemunho de que a Jussara realmente tem vivido tudo isso que ela compartilhou com a gente aqui agora. Ju, muito obrigado, viu, por você ter vindo aqui. Eu posso dizer por mim que acrescentou muito para mim. Eu tenho certeza para as pessoas que estão acompanhando, porque a gente está com a audiência maior do que teve na história das transmissões das quartas-feiras, então eu tenho certeza que foi também válido para quem acompanhou. Se você precisa de conselho, se você quiser trocar uma ideia com a Jussara, pode, Ju, pode procurar? Nossa, eu tenho o maior prazer, Anderson. Pode procurá-la. E, Ju, eu te agradeço muito por você se expor dessa maneira, viu? Porque, olha, você teria coragem de vir aqui e se expor assim? A Ju teve, porque ela tinha certeza que isso poderia abençoar a sua vida. Exatamente. E eu tenho certeza que abençoou. Me abençoou muito. Muito obrigado, Ju. Esse consolo com que Deus te consolou, te fortaleceu e te amadureceu, hoje é instrumento de Deus para o nosso crescimento também. Amém. Tá bom? Amém. Que Jesus continue te abençoando muito. Amém. Gente, precisou de conselho na área financeira, de alguém que viveu na pele? Então, procure a Ju. Eu tenho certeza que ela tem o que acrescentar na sua vida, além até do que a gente já conversou aqui. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até agora. Antes de você sair dessa live, compartilhe agora, aí, aperta, compartilhe. Você ouviu tanta coisa importante, tanta coisa boa aqui, que pode contribuir na vida de outras pessoas. Então faça essa notícia, faça essa mensagem chegar até mais longe, tá? Um abraço para você, que Jesus te abençoe ricamente. E eu vou orar agora por você, abençoando sua vida. E em seguida, fique aí refletindo nos conselhos que você recebeu hoje, tá ok? Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida das pessoas que nos acompanharam até aqui. O Senhor sabe, ó Deus, o que eles têm vivido dentro de casa, o que passa no coração, as humilhações, a falta de paz, a angústia, os erros consecutivos, a falta de visão. Deus tem misericórdia. Eu quero pedir, ó Pai, assim como o Senhor estendeu a mão e socorreu a Jussara ali no seu momento, ó Deus, de tormento e de confusão, que o Senhor possa fazer isso também na vida das pessoas que estão nos assistindo. Que essa mensagem, ó Pai, possa chegar àqueles que precisam de socorro, em nome de Jesus. E que a graça de Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação, o poder e a sabedoria do Espírito Santo esteja sobre todos nós hoje e sempre. Amém, amém. Que Jesus te abençoe. Lembrando, domingo que vem, 10 horas da manhã, nós temos o culto infantil, às 19 horas, o culto aqui presencial e também transmissão. E lembrando, não é, ouvir, para eu não esquecer, eu acho que não está aqui mais o que você me entregou. Tá? Será que está? Não, deixa eu achar aqui, peraí. Deve estar aqui dentro. Gente, eu acho que você já está sabendo, porque... está aqui, ó. Porque eu falei domingo passado, que nós estamos agora... vendendo as pizzas para os nossos projetos, para os trabalhos aqui da igreja, não é? Então nós estamos vendendo uma pizza que será entregue dia 21 de novembro. Aqui está o carnezinho, a Viviane, a Jane estão entregando aí para as pessoas nos ajudarem a vender. Então, por favor, nos ajude a vender, nos ajude a divulgar e também compre, tá bom? Óbvio, se tiver dentro do seu orçamento, tá? Não vai gastar mais do que você pode, tá ok? E tem aqui, ó, sabores frango, presunto e calabresa. Frango com catupiry, presunto e calabresa, tá bom? Nos ajude, isso aqui é de grande valia para nós. A entrega será dia 21 de novembro. Mais dúvidas, tem aí na nossa página, tem também no WhatsApp, tem como nos procurar e a gente pode te esclarecer melhor, tá bom? Deus te abençoe. Um abraço. Obrigado, Ju. Um abraço para o Crovinho também e para os meninos lá. Tchau, tchau.